Olá amigos, bom dia, aqui é o Dr. Darlan, novamente conversando um pouco sobre câncer, né? Falando sobre câncer comigo. E hoje eu gostaria de falar de um tema que está cada vez mais frequente na nossa população, principalmente na nossa população feminina, que é o câncer de endométrio, né? Não é o câncer mais comum entre as mulheres, mas tem se tornado cada vez mais frequente, né? Na verdade, o que então seria esse câncer de endométrio? Um nome um tanto quanto diferente, mas o endométrio faz parte do útero. É a cavidade que reveste internamente o útero. O útero na mulher, nós sabemos que é responsável pela gestação. E ele tem a sua divisão, é um órgão relativamente grande, onde tem a sua divisão entre o colo uterino e o corpo do útero. Nós sabemos que o colo uterino tem ali o carcinoma espinocelular mais comum no câncer de colo de útero, que a gente já discutiu, mas nós temos o corpo uterino que tem essa doença também muito grave, que se não tratada pode levar a complicações graves. E é uma abordagem bem diferente do câncer de colo de útero, com prognóstico também diferente, com disseminação também diferente, apesar de serem tumores no mesmo órgão. Isso é engraçado, né? Então, tipicamente, o que nós temos aí, né, nessa população? Quando aparece esse câncer de endométrio? Normalmente, o câncer de endométrio tem aqueles estigmas, né? Aparecer em mulheres obesas, diabéticas, que têm síndrome do ovário policístico, que estão na pós-menopausa, elas têm uma tendência maior a desenvolver esse tipo de câncer. Por quê? Porque elas têm uma produção maior de estrogênio que não é contrabalançada pela progesterona, o que faz normalmente esse tecido endometrial se proliferar e provocando a proliferação endometrial. Esse é o tipo mais comum de câncer de endométrio, responsável em até 80% dos casos, que é o tipo 1, que a gente chama de carcinoma endometrioide grau 1 ou grau 2, que se desenvolve a partir dessa alteração, né? Uma proliferação epitelial atípica no endométrio que se desenvolve para um carcinoma propriamente dito, um adenocarcinoma endometrioide. Mas tem aqueles outros 20%. Aqueles outros 20% também chamam a nossa atenção, porque também não carregam esses estigmas. Podem ser em mulheres que não têm esses estigmas do hiperestrogenismo e estão mais relacionadas a uma atrofia endometrial. O que chama a atenção é que essas pacientes, apesar de serem menores, a porcentagem, 20%, tendem a ter um desenvolvimento mais agressivo do tumor e tendem a apresentar histologias mais agressivas desse tumor. Então, também chama a atenção a isso. Mas, felizmente, a maioria dos casos, as mulheres, né, 80% das vezes, tem aqueles estigmas das que a gente já falou. Diabética, hipertensa, acima dos 50 anos, obesa. Então, como essa paciente chega para a gente no diagnóstico, no consultório, o que tem que chamar a atenção da mulher? A mulher, após os 50 anos ou após ter entrado na menopausa, apresenta, normalmente, esse é o quadro clínico, sangramento transvaginal anormal. Olha, doutor, faz 3 anos que eu não menstruo e me apareceu esse sangramento transvaginal, que pode ser. A gente já liga a anteninha pensando no câncer endometrial. O sangramento transvaginal pós menopausa o câncer é o principal fator? Não. A atrofia endometrial é o principal fator, mas mesmo assim a gente tem que investigar essa paciente. Ok, chegou com essa queixa, como investigar essa paciente então? Nós temos que lançar mão, claro, do exame físico, exame ginecológico, um ultrassom transvaginal para avaliar o espessamento desse endométrio, se tem alguma alteração nesse útero que justifique esse sangramento, né? E normalmente tem vários graus de espessamento endometrial no ultrassom que ele vai mostrar isso, porque primeiramente a gente pede ultrassom. Se vem lá esse espessamento e vem uma suspeita desse espessamento ser um carcinoma, aí vai depender se ela usa tamoxifenolona por uma outra alteração, vai depender da idade dela para a gente saber qual é o tamanho, o diâmetro desse endométrio. Mas vamos supor
um quadro típico, que vem a ultrassom lá, a mulher está com sangramento, apresenta um ultrassom com um espessamento endometrial de 8, de 9 milímetros, ou às vezes uma alteração polipoide nesse endométrio. Chama a atenção. Ora, ela tem um espessamento endometrial, ela tem um sangramento transvaginal, ela já está na pós-menopausa, então a gente tem que investigar esse endométrio. Então, como que a gente vai investigar esse endométrio? O padrão seria fazer a histeroscopia, num exame menos agressivo, onde se coloca, normalmente o ginecologista faz isso, se coloca uma câmerazinha lá dentro da cavidade uterina, se identifica essa área espessada ou essa área polipoide e coleta material para análise patológica, uma biópsia dessa paciente. Naquelas condições onde a histeroscopia não pode ser realizada, nós lançamos mão da curetagem. Nós fazemos um procedimento nessa paciente, raspando essa parte interna do útero, para ver se nessa biópsia que a gente faz através da curetagem se identifica essa lesão suspeita, se essa lesão suspeita é maligna ou não. E aí, quando vem o resultado da biópsia, a gente tem várias opções de acordo com o resultado da biópsia. Imagina, se essa biópsia só vem um espessamento endometrial sem atipias, talvez a gente corrija de uma outra forma essa paciente. Se ela já vem com atipias, já tem que pensar de uma outra maneira. E é claro que se ela já vem ali na esteroscopia ou na curetagem mostrando que já tem um carcinoma endometrial, aí o tratamento também já é outro. Então tá. Então a gente já viu os fatores de risco, a gente já viu como se faz o diagnóstico. Ok, confirmamos o diagnóstico, essa paciente tem um carcinoma endometrial. Aí nós vamos lá olhar a biópsia, né? Vamos para o lado mais comum. Se essa paciente tem um adenocarcinoma endometrial grau 1, agora que nós já temos esse diagnóstico, que é o mais comum, né? Nós vamos então fazer o estadiamento dessa paciente. Basicamente, o estadiamento do câncer de endométrio ele é cirúrgico, mas é claro que a gente pode lançar mão de alguns exames de imagem pré-operatórios para a gente ir mais tranquilo, vamos dizer assim, para o procedimento. Então é mandatório fazer pelo menos uma radiografia de tórax nessa paciente para ver se tem alguma alteração pulmonar e um exame de imagem abdominal, né? Normalmente a gente tem pedido a ressonância magnética da pelve com contraste, porque ali ela consegue avaliar bem essa cavidade endometrial, consegue dizer até o tamanho desse espessamento e dizer se esse tumor já tem uma invasão significativa dentro do músculo do útero, que a gente chama de miométrio. Porque dependendo do tamanho desse percentual na ressonância, o nosso procedimento já muda a nossa cirurgia. Se eu faço uma ressonância magnética e na própria ressonância ele já mostra, olha, tem essa tumoração que invade mais de 50% do miométrio, tem essa tumoração que chega até a serosa do útero, tem essa tumoração que está invadindo o colo uterino. Já nesse exame de imagem, eu já vou me programar melhor para o procedimento cirúrgico, porque aí pode ter algumas alterações. Mas vamos imaginando naquela situação que é até a mais comum, que as pacientes chegam no estadiamento mais inicial. Então fez a ressonância, uma lesão pequena, limitada ao endométrio ou menos de 50% do miométrio. Então já temos um diagnóstico, já fizemos esse estadiamento e agora o estadiamento imaginológico. Agora a gente tem que partir para o estadiamento definitivo dessa paciente. E aí entra e é fundamental o papel da cirurgia no câncer de endométrio. A cirurgia ela atua tanto no tratamento em si, mas também faz o estadiamento dessa paciente, o estadiamento definitivo. Então, como operar essa paciente? Nós sabemos que existem várias modalidades de cirurgia para essas pacientes, né? O que vai depender, claro, do exame físico, dos exames de imagem que a gente fez antes e da conversa com a paciente, das preferências dessa paciente e da tolerabilidade dessa paciente ao procedimento cirúrgico. Como nós já lembramos que na maioria das vezes essas pacientes já estão acima dos 50 anos, já têm comorbidades sérias, então que podem diferenciar aí em qual a melhor conduta nessa cirurgia. Então vamos supor, a priori, o que nós fazemos, o que tem que ser feito
é tentar ao máximo uma cirurgia que seja minimamente invasiva para essa paciente, para que ela se reconstitua o mais rápido possível. Então, se essa paciente tem uma lesão inicial no exame de imagem, no exame físico, e se esse útero é compatível, tem um tamanho razoável, que dá para fazer um procedimento por via laparoscópica, é o que a gente faz. Então, a gente faz a laparoscopia, faz o inventário da cavidade, principalmente procurando lesões peritoneais, e faz o estadiamento cirúrgico dessa paciente através de qual procedimento? A histerectomia total, com salpingo ou forectomia bilateral, ok? E aí faz esse procedimento e tira essa lesão. Dependendo das situações, às vezes o útero é limítrofe, às vezes ele não sai pela vagina. Nós temos que tomar cuidado nessas situações, né? Principalmente porque a gente também usa o manipulador uterino para mobilizar o útero melhor durante a cirurgia. Então, dependendo das situações, nós não conseguimos tirar esse útero pela vagina. O útero é muito aumentado de tamanho, ou tem algumas outras alterações que não justificam tirar ele pela vagina. Nós não podemos cortar esse útero dentro do abdômen e tirar ele aos pedaços, ele tem que sair inteiro. Então, nessas situações, ou a gente tenta colocar ele num saco plástico mesmo, que a gente chama de endobag, e tenta tirar pela própria vagina, ou em algumas situações tem que fazer uma incisão abdominal, através da própria cicatriz cesariana, por exemplo, para retirar esse útero, ele inteiro, protegido, sem nenhuma possibilidade de disseminação neoplásica para a cavidade abdominal. E isso é importante. Então, algumas situações a paciente pode até começar por laparoscopia, mas necessariamente, eventualmente, precisaria fazer uma incisão para retirada desse órgão. Claro, se ele for assim, como eu já descrevi. Então, tá. Aí, por aí, eu preciso fazer a linfadenectomia, eu preciso fazer uma mentectomia, como se faz nos cânceres de ovário, mexer no apêndice? Não necessariamente. Nesse caso em específico, uma paciente com carcinoma endometrial, grau 1, lesão pequena, menos que a metade do miométrio invadindo, que a gente chama de T1A, essa paciente não precisa, a princípio, fazer toda essa cirurgia. Basicamente já se resolve por aí. Agora, naquelas pacientes que têm uma histologia menos favorável, como um carcinoma de células claras, um carcinoma escamoso, essas pacientes, elas necessitam, a princípio, um carcinosarcoma endometrial. Essas pacientes precisam de uma avaliação linfonodal mais específica. Aí é que entra. E se forem dessa histologia menos favorável, também necessário fazer apenas a omentectomia, procurando ali metástases microscópicas ou menores nessas regiões. Agora, naquele carcinoma endometrial, grau 2, inicial, não. Histerectomia com salpingoforectomia bilateral, estadiamento padrão, ok? Algumas situações que a gente pode falar é a seguinte: a lavagem peritoneal é obrigatória nessas situações? Normalmente não se faz de rotina o lavado peritoneal, que não vai mudar no tratamento adjuvante, etc. Já a pesquisa dos linfonodos é algo que não tem um padrão, vamos dizer assim. Tem vários estudos, mas eles ainda não definiram exatamente. Então, tem várias opções, né? O que é feito, normalmente, o que é mais aceito? Naquelas pacientes onde há uma lesão que ultrapassa metade do miométrio, naquelas pacientes onde há uma lesão que tem uma histologia menos favorável, essas pacientes têm uma possibilidade maior de ter uma disseminação linfonodal. E aí elas poderiam ser indicadas sim a fazer uma pesquisa desses linfonodos. Aí entra outra situação, como fazer essa pesquisa desses linfonodos. Vamos fazer a linfadenectomia sistemática, vamos fazer a linfadenectomia seletiva, vamos fazer uma biópsia de linfonodo sentinela. Essa linfadenectomia tem que ser pélvica e para aórtica. Enfim, são condições que a gente tem que individualizar naquelas pacientes. Então,
após essa individualização, a gente pode definir o que se vai fazer essa linfadenectomia ou não. Bom, é isso, gente. Sobre o que eu gostaria de falar sobre o câncer de endométrio. É um assunto extenso, apesar de não parecer, mas tem uma outra situação também que eu me lembrei agora. Naquelas pacientes, por exemplo, que já são T2, onde há uma invasão ali do estroma do colo uterino, por exemplo. Nessas pacientes, após a esterectomia, nós também normalmente indicamos a radioterapia. Isso é uma outra possibilidade dessas pacientes, da fazer a radioterapia adjuvante. Naquelas pacientes onde foi indicada a linfadenectomia e ela foi realizada, nós podemos também lançar mão da quimio. E se, claro, se a linfadenectomia mostrou linfonodos positivos, além da radioterapia, nós podemos lançar mão também da quimioterapia nessas pacientes adjuvante. Então é isso, meninas. Vamos ficar atentos, principalmente as mulheres de maior idade, né? Nas nossas mães, nas nossas avós, porque muitas vezes elas apresentam esses sangramentos, mas elas, por medo, por vergonha, acabam não conversando com as outras pessoas e aí deixa passar batido e acaba descobrindo essa lesão num estágio um pouquinho mais avançado. E não é o que a gente deseja, porque é uma doença potencialmente curável. Aliás, na maioria das vezes ela é curável quando diagnosticada precocemente naquelas histologias mais favoráveis, que graças são a maioria, correspondendo aí chegando a mais de 80% dos casos. Espero ter ajudado um pouquinho. Eu estou disponível para tirar mais dúvidas, mandar mensagens, compartilhar. Quanto mais seguidores a gente tiver, melhor, para a gente discutir mais sobre câncer, que é importante para a gente, que cada vez mais a gente tem que tirar esses paradigmas dessa doença para que a gente consiga ter um convívio melhor com a sociedade, a gente tendo entendimento sobre a nossa vida, sobre as nossas doenças, né? Sair um pouco da medicina apenas da saúde, da parte estética, e também se preocupar com a parte da saúde relacionado ao combate dessas doenças que tanto tiram vidas ao redor do mundo, tá? Fique com Deus, forte abraço, muito obrigado.